vamos saber aquilo de que gostamos em relação à história de Portugal? Vamos lá. Olá, eu estou aqui para te falar de Corte e Costura da Márcia Pedroso. Eu quero agradecer muito à Rita da Nova o facto de ela me ter dito para eu ler este livro. Muito obrigada, Rita. E na realidade, ainda bem que a Rita o fez, porque este livro é muito divertido. Eu acho que querem um livro leve, divertido, propício para esta época assim mais leve, então este é o livro ideal. É um livro sobre a nossa história, mas em que se desconstrói a nossa história. Eu ainda não percebi se o título é Corte e Costura, se é Corte e Costura. Mas eu acho que pode ser os dois e eles complementam-se os dois muito bem. Este livro fala exatamente sobre as fofocas dos nossos reis, das nossas rainhas, aquilo que eles foram, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles gostariam de ter feito e não fizeram, aquilo que eles fizeram e não queriam que ninguém soubesse. E nós estamos aqui para lhes dizer, temos pena, nós acabámos por descobrir. Portanto, descobrimos as traições amorosas, descobrimos aquilo que eles querem esconder quanto à sua maneira de ser, descobrimos tudo aquilo que estas personagens tinham assim um bocadinho fora da caixa, digamos assim, ou pelo menos não queriam que nós soubéssemos e que a Márcia aqui expõe. Mas o que eu mais gostei neste livro, para além das fofocas que achei engraçadíssima, foi a forma inteligente e a forma simultaneamente respeitosa como a Márcia desconstrói a nossa história. Ela fala das traições, ela fala dos filhos bastardos, ela fala daqueles reis ou rainhas que não regulavam muito bem, assim, enfim, não é? Pronto, era um bocadinho tal. Ela fala das vinganças, principalmente das traições dos maridos, e tudo isto está aqui feito, mas de uma forma muito inteligente e muito bem escrita. E a Márcia tem a capacidade de simultaneamente se dirigir ao leitor e lhe dar, por um lado, pistas e, por outro, piscar de olhos no sentido de queres saber, não queres? Então continua a ler. E isso eu gostei muito, mas mesmo muito, porque achei que dá um ar de conversa a este livro. Transforma este livro numa conversa, num quase sussurrar. É menos que uma conversa, é aquele sussurrar ao ouvido, queres saber a última? Pronto, é isso que a Márcia consegue dar aqui com os seus comentários e quando se dirige diretamente ao leitor. E isso torna o livro muito, muito engraçado e torna o livro muito, muito divertido. Ela vai dividindo o livro em capítulos, ou seja, temos a masculinidade tóxica, temos LGBT queens, temos rainhas ao poder, temos mas quem será o pai da criança, portanto só por títulos vocês veem quão divertido o livro é. E depois temos a corte fora da casinha e depois temos um que se chama Extra, 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 que me fez soltar uma boa gargalhada. Inclusive a Márcia fez-me passar algumas vergonhas, confesso, pronto, porque eu resolvi levar o livro dela para o ler em público, o que foi um erro da minha parte, não da dela, e portanto, de vez em quando eu que estava sozinha a olhar para o livro, estava a gargalhada e toda a gente via pensar que eu era como as rainhas, assim um bocadinho, pronto. Não é bem mentira, mas pronto. Mas a verdade é que ela acaba por fazer deste corte ou corte e costura uma história de Portugal que eu acho que pode, em alguns aspectos, até servir de motivação para a história da própria história de Portugal, passa a redundância. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é o seguinte: a Márcia com este livro consegue, se alguém que, enfim, acha que história é uma coisa chata e pegue neste livro, vai achar o livro divertido. E isso pode propiciar a que ele queira ir saber o que é verdade aqui ou o que é apenas tricô.
pura e simples, conforme a Márcia diz. Nessa perspectiva, o livro acaba também por poder servir como uma motivação. Então, não sei, estou a pensar, vou abrir ao calhas. Deixem-me ver. Dom Pedro IV, era só isto? Ou ele fez mais do que aquilo que a Márcia aqui refere? Por exemplo, deixem-me ver, Dona Teresa e Dom Afonso Henriques. Era mesmo assim ou é só tricô? E realmente a Dona Teresa não se dava assim tão mal com o Dom Afonso Henriques. Por exemplo, Infante Dom Henrique. Era o quê? Portanto, tudo isto pode levar alguém a querer ir ver mesmo a história de Portugal e pode ir querer ver mesmo aquilo que no fundo constitui a nossa história. Eu não estou a dizer com isto que o que aqui a Márcia diz não seja verdade. Em muitos casos é. Inclusive, por exemplo, estava-me a lembrar do Dom Dinis e da Rainha Santa, onde ela remete para lendas e, portanto, são lendas tradicionais, são lendas populares, portanto, vale o que vale, mas na realidade a lenda existe. Em muitos casos ela vai buscar episódios históricos e depois dá-lhe esta dimensão do humor que é fantástica. O que, mais uma vez, pode levar o leitor a querer depois aprofundar os seus conhecimentos históricos e a querer, na realidade, tirar desta parte humorística e dar-lhe e complementar aquilo que apareceu neste livro. Outro aspecto que eu gostei bastante e que achei muito interessante neste livro da Márcia foi, para além da divisão e para além da forma como ela escreve, foi perceber, e eu que sei alguma coisa de história, perceber que há factos que estão cá, não tão explícitos como é normal, porque isso tornaria o livro um livro de histórias normal, mas eles estão cá e nós sabemos que foram factos e nós sabemos que eles existiram, ou pelo menos nós sabemos que a tradição os perpetuou. E isso é muito interessante porque implica que por trás disto tudo há um trabalho de investigação que a Márcia propositadamente vai camuflar, mas que eu acho que é importante as pessoas não perderem de vista. Este seu humor tem subjacente e por baixo dele um trabalho de investigação grande, um trabalho de investigação que lhe permite brincar com estas coisas. O livro começa de uma forma que eu acho divertidíssima e a Marta que me perdoe, mas eu não consigo não ler. Eu cada vez gosto mais de ler pedacinhos do livro e diz assim: Bem-vindos ao Corte e Costura, um livro sobre fofocas reais. Algumas vezes vos aconteceu estarem na vossa vidinha e de repente começarem a surgir perguntas intrusivas como: quem foi o maior traidor de Portugal? E quem teve mais filhos bastardos? Qual acabou por ser o maior chalupa da nossa história? A mim também. É por isso que nestas páginas poderão ler tudo o que envergonha a nossa monarquia. Descobrirão que aquelas perucas não serviam só para os retratos. Na verdade, escondiam as fofocas mais sumarentas e vergonhosas. Não somos um nobre povo e muito menos uma nação valente, quando muito imoral. Somos um país nascido e criado em adultério, com sanguinidade, bastardia, falta de noção, vaidade e todas essas coisas que preenchem as revistas cor-de-rosa. Se não estão capazes de enfrentar a realidade, não sei se deveriam estar a ler este livro. Mas também não o podem largar. Já começaram, agora terão de o acabar. Se vos prometo histórias lindas de amor e paixão, não. Mas podem contar com uma boa sessão de corte na casaca e possivelmente umas gargalhadas. Confiro. Ou então aquela expiração repentina pelo nariz quando uma coisa tem piada, sabem? Isso mesmo. Podia escrever fofocas de pessoas vivas? Sim, mas o Dom Duarte Pio de Bragança ainda pode processar-me e os mortos não. Por isso, olhem para isto como aquelas revistas com 10 anos que encontram na sala de espera do médico e que mesmo assim é impossível não ler. Vou levantar um pouco a ponta do véu quanto ao que se vai dizer aqui. Dom Afonso Henriques não era quem dizia ser, Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir e Dom Pedro não amou apenas Inês de Castro. Agarrei-vos com esta, não foi? Agora,
vistam o vosso melhor fato de fofoquice, agarrem nas linhas, nas agulhas e no chá e vamos lá dar início à ação de quadrilhice mais atrasada da história. Como veem, ela começa logo a brincar connosco neste prefácio ou nesta introdução que ela nos dá. A Márcia é, na realidade, alguém que escreve com muito humor, que tem um grande saber nessa perspectiva e que nos dá aqui um livro encantatório e um livro que nós só conseguimos parar quando chegamos à última página e nos perguntamos a nós mesmos, já que não temos a Márcia connosco, mas eu vou arriscar aqui perguntar à Márcia: ó Márcia, não há mais fofocas sobre reis mortos? Eram só estas? Não acredito. Portanto, mãos à obra, porque nós queremos o Corte e Costura 2. Ou pelo menos eu quero. Ok, Márcia? Combinadas? Bom, e pronto, aqui fica a minha opinião sobre Corte e Costura, da Márcia Pedroso. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.